Se você buscar jogos atuais e retrô, consoles e alguns dos quadros mais charmosos do mercado, a Game Shark Store é uma loja que você precisa conhecer. Apesar de não terem aberto o site deles ainda, eles possuem ótimos itens e um atendimento de qualidade inegável. Então, se quer ficar por dentro dos preços e novos itens, sigam eles no Instagram, que o link vai estar aqui na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. Histórias. Elas estão em toda parte. Até a mais simples obra pode ter uma história para contar, sendo tal história referente ao que for. E, atualmente, um dos meios mais comuns para se contar histórias são os videogames. Os videogames são um tipo de arte simplesmente magnífica, sendo capazes de nos fazer sentir como se nós mesmos estivéssemos vivendo a história, sendo algo que, nos últimos anos, tem cativado cada vez mais os jogadores dos mais diversos gêneros e com as mais diversas histórias. Mas, dentre todos esses jogos, existem alguns que se destacam pelo sentimento que impõem no jogador, assim como as lições que nos ensinam. Dentre esses jogos, se encontra um dos meus favoritos, aquele que divide muitas opiniões, mas que, sem dúvida, é um jogo fantástico. Esse é Dark Souls. Tendo sido lançado em 2011 e com o seu remaster lançado em 2018, Dark Souls é um jogo extremamente popular e amado, seja pela sua história, seus personagens ou seu sistema de combate e dificuldade. Tá, na verdade ele é um dos jogos mais divisivos da história dos videogames, ou você ama ou você odeia. E esse vídeo vai ser um meio de eu expressar a minha visão sobre o jogo, o que ele representa e o que ele ensina. Então não esperem uma análise grandiosa dos jogos. Se estão atrás de análise de Dark Souls, o YouTube tá lotado delas. Eu recomendo a do Gema Please e as do canal Bolts Productions. Vão por mim, são muito boas. Um problema que os videogames apresentaram com o passar do tempo é o tema do herói escolhido. E, não me levem a mal, é um tema que os mais diversos jogos já exploraram com o passar do tempo, de uma maneira excelente até. A questão é que muitas vezes ele acaba sendo o mesmo, ele acaba sendo mal aproveitado. Você tem que completar a jornada porque você é o escolhido, porque você é a reencarnação de um herói, porque a arma te escolheu, etc, etc, etc. Raramente encontramos algo que diga: você decide o seu destino, você escolhe o seu caminho, a escolha é sua. Em quase todo momento, em quase todo jogo, existe algo que te motiva, algo presente na história que te guia a terminá-la, a chegar no final, uma força maior. A questão é que, em Dark Souls, isso não existe. O jogo pega a história do herói escolhido e vira ela do avesso, porque você nunca foi escolhido, porque você não é especial. A maldição dos Undeads é um destino muito cruel, um destino no qual toda vez que você morre, você volta à vida, você retorna, mas aos poucos vai se perdendo. Em muitos jogos, a morte apenas te leva para um ponto anterior do jogo, mas aqui, a sua morte acontece, o seu coração para, mas você volta à vida. E, quando você percebe isso, é como se o jogo te fizesse uma pergunta: se a morte não é o fim, se ela é apenas mais uma parte recorrente do seu caminho, o que te impede? E isso é algo que o jogo nos mostra mesmo que a maioria não perceba. No jogo existe apenas uma coisa que te move, e não é uma profecia, um destino ou uma história que já está escrita, mas sim a sua própria força de vontade. Conforme você vai jogando, você vai se deparar com os mais diversos tipos de inimigos, com os mais diversos obstáculos, e ainda assim vai se ver seguindo em frente. Não porque o jogo te obriga, mas porque ele te faz querer seguir em frente. Pra mim, sempre foi comum me encontrar em duas situações ao me deparar com um chefe que eu não conseguia vencer após diversas tentativas. Ou eu tentava mais uma vez com sangue nos olhos, ou eu parava e voltava em outro momento para terminar aquilo que eu tinha começado. E não importava se esse momento era depois de um dia ou de alguns meses, sempre existia algo que me fazia voltar. E esse é um dos maiores méritos do jogo, ele te faz querer continuar, ele te faz querer seguir em frente. Não somos ninguém, não importamos, somos insignificantes. E o jogo deixa isso bem claro. Tanto que nem ao menos importa o nome que você dá ao seu personagem, no final todos serão chamados da mesma maneira. Somos apenas mais um Undead,
um dos diversos que foram libertados na busca de encontrar o Undead escolhido. Mas é justamente essa questão, você não é o Undead escolhido. Você se torna o Undead escolhido. E isso não se define por nada além de uma única coisa, a sua vontade. E é nesse momento que eu posso dizer uma coisa com muita convicção, que Dark Souls é como a vida. Ele te ensina na marra que se você cair 10 vezes, você levanta 11, que obstáculos no seu caminho sempre vão existir e sempre vão estar lá, até que você se livre deles, até que você os supere. Claro, você não precisa estar sempre sozinho, mas também não pode esperar que os outros façam tudo por você. Em algum momento, você terá que enfrentar os seus próprios desafios, e quanto mais difíceis eles forem, mais gratificante será superá-los. No final, a escolha é sua. Você desiste? Você aceita o destino que lhe foi imposto pelos demais? Ou você toma as rédeas da sua vida e cria o seu próprio destino? Para mim, Dark Souls é uma grande obra, não apenas pela sua história complexa ou pelos personagens interessantes, mas sim pelas experiências que ele nos fornece. Todos aqueles que já o jogaram sabem o quanto esse jogo é especial. Todos tivemos experiências diferentes e, ainda assim, compartilhamos a mesma jornada. This is our story as well, for we met every death with a quiet determination and succeeded against the odds. Everyone here knows why this game is special. We all had different experiences, and yet